Amém. Graças ao Senhor, estamos de volta ao nosso momento de leitura da Bíblia. Hoje são dia 23 de dezembro. Vamos ler Zacarias capítulo 4 ao 5, Apocalipse 14, Salmo 142, Provérbios 30, 23, 21 ao 23. Zacarias capítulo 4. A quinta visão, o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como ao homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e paz para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, que verte de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. A sexta visão, o rolo voante, Zacarias capítulo 5. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então me disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. A sétima visão, a mulher e o Efa. Saiu o anjo que falava comigo e disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um Efa que sai. Disse-me ainda: isto é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do Efa. Prosseguiu o anjo: isto é impiedade. E a lançou para o fundo do Efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o Efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o Efa? Respondeu-me: para edificar aquela mulher uma casa na terra de Siná, e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Apocalipse capítulo 14. O cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito
o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. A primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. A segunda voz. Seguiu-se outro anjo, e o segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Terceira voz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, e diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A ceifa. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada, a vindima. Então saiu do santuário os que se encontram no céu. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Livro dos Salmos, Salmo 142, oração no meio de grande perigo, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha voz, suplico ao Senhor. Derramo perante a Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando, me oculta a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio.
ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Provérbios capítulo 30, versículo 21 ao 23. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo, quando se torna rei. Sobre o insensato, quando anda farto de pão. Sobre a mulher desdenhada, quando se casa. Sobre a serva, quando se torna herdeira da sua senhora.